Olá, professores, olá, professoras. É um prazer estar aqui novamente com vocês, nesse momento de formação, reflexões pedagógicas. Sejam muito bem-vindos também, coordenadores, diretores. Gostaria de, em nome da secretária Elza, secretária adjunta Soraya, do professor Leonel, superintendente, da professora Mônica, registrar aqui os nossos agradecimentos, as boas-vindas, para mais esse momento de formação da equipe de língua portuguesa. Gostaria de registrar aqui também o abraço e a consideração aos colegas da equipe de língua portuguesa, o professor Gilson Ávalos, professor João Batista, professor Gustavo Azuaga, professor Leandro Queiroz, professora Rosani, que chegou agora para compor a equipe, e o professor Tiago Oliveira, que vai estar aqui conosco hoje para trazer as considerações a respeito da temática que vamos abordar aqui nesse momento. Registro também o agradecimento à Josiane e à Cláudia, que são as intérpretes aqui da nossa live hoje, desejando sucesso aí a todos. É um momento difícil que estamos enfrentando, é um momento de pandemia. Nós desejamos do fundo do coração que estejam todos bem, que estejam todos se resguardando, com saúde, se cuidando e cuidando da família também, que é o bem mais importante que nós temos, é a vida. Então, nós, em nome da equipe da CEMED, da equipe de língua portuguesa também, desejamos que sejam todos bem, que todos estejam com saúde e que a gente tenha uma ótima formação. No dia de hoje, eu sou o professor Tiago Ruperi, desculpa. No dia de hoje, nós falaremos sobre metodologias ativas para o ensino remoto de língua portuguesa. No caso, os professores, né, que eu já disse, o professor Tiago Oliveira, que está aqui comigo hoje, e eu, Tiago Ruperi. Nós, todos, né, claro, da equipe, todos que eu mencionei, têm participação ativa. Hoje ficamos só nós dois na apresentação, mas todos estarão à disposição, todos os colegas que eu mencionei, estarão à disposição no nosso chat também, para que a gente possa tirar as dúvidas, tá? Pode passar rapidinho. Hoje nós trabalharemos, então, como eu dizia, as metodologias ativas, né? Aqui é a nossa equipe da CEMED, metodologias ativas para o ensino remoto de língua portuguesa. Nós temos agora, devido a motivos óbvios, né, o ensino tem sido de forma remota. A gente resguardar a nossa saúde, resguardar a nossa integridade e podermos voltar em momento oportuno, assim que as autoridades em saúde pública liberarem para a gente poder voltar, assim que tivermos vacinas também, né, para todos os profissionais envolvidos na educação, para que a gente possa voltar com segurança. Então, nesse momento, as aulas têm acontecido de forma remota, ou por meio dos cadernos de atividades, ou por meio de chats, ou por meio do Meet, várias ferramentas. E as metodologias ativas, elas estão inseridas nesse contexto, né, com toda certeza, porque um dos princípios da metodologia ativa, ou das metodologias ativas, é a autonomia do estudante. Nesse momento de pandemia, o estudante tem lidado com leituras individuais, ele precisa estar sempre se policiando, cuidando do seu próprio estudo. E uma das palavras-chave aí das metodologias ativas são, no caso, é a autonomia. Então, o aluno passa a ter essa autonomia e voltada para o próprio aprendizado. Ok? Podemos caminhar. Então, pode passar, por favor. O conteúdo programático hoje, a introdução às metodologias ativas, metodologias ativas na BNCC e nos currículos da REM,
nós temos agora o referencial circunstancial, que é para atender justamente essa demanda, né, do ensino remoto, que, no caso, devido à pandemia, né, o ensino de língua portuguesa por meio da aprendizagem ativa, né, as metodologias ativas e o ensino remoto, sala de aula invertida e ensino híbrido. A sala de aula invertida nós temos ouvido nos bancos das universidades, nas escolas, muito sobre essa questão da sala de aula invertida. Ela vai ser abordada aqui hoje também. E as tecnologias gratuitas para se usar, no caso, não só na aplicação das metodologias ativas, em outras metodologias também, mas com o principal foco que hoje, como o nosso assunto é metodologia ativa, né, nós vamos disponibilizar e trabalhar um pouco dessas tecnologias, dessas plataformas que podem ser usadas no ensino com metodologia ativa e também na aplicação de outras metodologias também. Pode continuar. As metodologias ativas, né? O que são? Nós temos discutido isso aí nas formações, discutido isso aí nos bancos das academias, nós vamos disponibilizar depois também aqui na descrição do vídeo, aqui no canal das reflexões, artigos, textos que embasam também essa nossa formação de hoje, tratando, obviamente, dessas questões das metodologias ativas. Mas o que são as metodologias ativas? Pode passar, por favor. Metodologias ativas são estratégias pedagógicas para criar oportunidades de ensino nas quais os alunos passam a ter um comportamento mais ativo, de modo mais engajados no processo de construção de conhecimento. Valente, Almeida e Geraldini, 2017, que são pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E eles têm, inclusive, um artigo que trata dessa questão do uso das metodologias ativas, vários níveis de ensino básico, ensino superior, e voltando ali, né, o comportamento mais ativo. Vocês vão perceber ao longo da formação que o aluno tem esse protagonismo juvenil, a autonomia, ele passa, então, a ter o foco do aprendizado, a construção do seu aprendizado, ele passa a depender muito dessa autonomia do estudante. É óbvio que nós, em diferentes níveis, é difícil você ter isso aí 100% da turma, 100% da escola. É muito difícil, até no nível superior, se a gente parar para ver, essa demanda da autonomia, quando se pede, por exemplo, para o aluno estudar um texto, quando se pede para o aluno realizar uma enquete, vocês vão perceber que nem todos os alunos vão conseguir, mas isso é uma mudança que é a longo prazo, é uma mudança nessa estrutura educacional. Se vocês pegarem, por exemplo, o livro do professor Jonathan Bergman, que é um dos precursores aí da sala de aula invertida, que é uma metodologia ativa, né? Vocês vão perceber que os alunos, quando passaram a assistir a aula de forma remota, era a aula gravada, eles diziam, por exemplo, que uma das principais vantagens, os alunos, né, diziam que uma das principais vantagens era poder pausar o professor no momento que eles achavam interessante e tirar dúvidas adicionais, né? Então, de repente, na sala de aula, naquele momento, no contato direto ali, os alunos não conseguiam pausar o professor. E aí, por exemplo, nesse livro que eu citei, na sala de aula invertida, depois a gente pode disponibilizar aqui também na descrição, vocês vão perceber que uma das vantagens seria essa. Então, as metodologias ativas, elas trabalham muito nessa vertente da autonomia do aluno, ter a construção do seu próprio conhecimento. Pode passar, por favor. São estratégias pedagógicas com foco no aprendiz, situações de aprendizagem em que o aluno é ativo. É importante frisar, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, que na nomenclatura das metodologias ativas, o próprio nome já está dizendo, né, ativo em oposição a passivo. Nesse caso aqui, nós não queremos trabalhar
subjugar outras metodologias, de forma nenhuma. A metodologia ativa ela é um complemento, é mais uma opção para que a gente possa, principalmente nesse momento do ensino remoto, a gente possa ofertar algo na direção da construção do conhecimento, da continuidade da construção do conhecimento dos nossos alunos. E as metodologias ativas, como envolve, muitas vezes, você delegar essa autonomia do aluno, esse compromisso, no caso também os familiares, de construir esse conhecimento. Então, as metodologias ativas aqui, elas são extremamente pertinentes, né? E ali, como a gente pode ver, é o foco no aprendiz. Não que as outras metodologias não tenham foco no aprendiz, é claro que não. Mas a gente percebe, a partir desses momentos, a centralização do conhecimento. É importante falar isso também, porque com o passar do tempo, as metodologias vêm sofrendo alterações. Por exemplo, com o advento das tecnologias digitais. Mesmo que a gente diga assim, o aluno não usa para construir o próprio conhecimento, de repente. Mas a gente está falando aqui de um conhecimento focado, por exemplo, nos parâmetros, nos conteúdos, nos referenciais curriculares. Mas ele, de certa forma, está aprendendo. Quando ele acessa, quando ele joga, por exemplo, ele está aprendendo a nomenclatura, ele está aprendendo, por exemplo, um outro idioma. Então, hoje, essa questão do aluno produzir o próprio conhecimento, ir atrás do próprio conhecimento, não só o aluno, todos nós, ela vem sendo problematizada. Por quê? De certo ponto, o conhecimento ele é descentralizado. Antes, o aluno, as pessoas iam para as escolas, iam para as universidades como um dos únicos meios de adquirir conhecimento, de buscar informação, de construir, por exemplo, uma vida acadêmica. Nós sabemos que, com o advento das tecnologias digitais, entre outros, esse tipo de conhecimento hoje ele está em qualquer lugar, né, que você esteja, e a escola, o professor, nesse caso, ele não, de forma nenhuma, ele perde centralidade. Isso é importante frisar também. Inclusive, num dos artigos que a gente vai disponibilizar, né, o autor, José Moran, da USP, ele trabalha muito essa questão de tranquilizar, no caso, o professor, de que o papel dele continua essencial. O papel do professor ele não muda. Quer dizer, não é que ele não muda, ele não se perde. É muito importante a figura do professor, mas aí como organizador daquele movimento de ensino e aprendizagem, e não só o detentor exclusivo do conhecimento. Muitas das informações que nós trabalhamos, vamos pegar aqui específico da nossa área, específico do nosso componente, língua portuguesa, se você trabalhar, por exemplo, verbos, as classes de palavras, os alunos, muitos que buscam sempre melhorar o seu conhecimento, eles, a um toque, a um clique, eles têm acesso a esse material na internet. Então, é muito importante dizer que o professor, então, ele organiza esse conhecimento. Ele precisa colocar estratégias, trazer estratégias para os alunos para aprender isso de forma efetiva e eficaz. Por quê? O que eu estou querendo dizer? O conhecimento está dado, ele está lá na internet. Mas esse filtro, essa organização do conhecimento, isso aí é muito a cargo do professor. Então, é muito importante frisar isso aí, que nós temos o foco no aprendiz, com as metodologias ativas, mas o professor, de forma nenhuma, perde o seu papel. Ele só ressignifica, ele amplia esse papel. Vou citar aqui, por exemplo, as aulas expositivas. Nós, outras gerações, a minha geração, nós aprendemos muito de forma expositiva. Os professores davam inclusive a aula de gramática, nós vamos trazer aqui para o nosso componente de novo, e nós ficávamos ali, sentados, prestando atenção. Muitos de nós aprendíamos, outros nem tanto. Por isso que eu enfatizo aqui novamente que não é questão de extirpar, de retirar as outras metodologias, inclusive a própria aula expositiva, por exemplo. Né? Eu friso aqui que são metodologias que se complementam.
Hoje nós temos outro perfil de estudante. Então é muito importante frisar que possibilitar outras metodologias para que esse aluno construa o seu próprio conhecimento é importante nesse contexto que nós estamos vivendo, mas não só nele. Quando eu cito aqui o livro do professor Jonathan Bergen, não era em momento de pandemia, era um momento, vamos dizer, normal, né, das aulas presenciais, que inclusive, nas aulas, ele escreveu esse livro que nós vamos disponibilizar também aqui. Pode passar, por favor? Então, veja só, eu gosto de trabalhar muito também com imagens, né? Às vezes a imagem, ela diz muito. Lembrando aqui da pedagogia dos multiletramentos. Nós trabalhamos com textos que são imagens, nós chamamos de textos também, né? Porque eles constroem sentido, eles entregam significado. Então, você tem ali na primeira imagem, no caso, uma aula expositiva, o símbolo diferente, e a construção do conhecimento, a construção de algo de forma coletiva, mais focado na coletividade. Então, no caso, a primeira imagem, onde você percebe uma exposição, ela é diferente da segunda imagem, que você percebe uma construção coletiva. E uma das pressuposições, das premissas das metodologias ativas é essa construção coletiva também. Ela é importante nesse contexto de metodologias ativas. É óbvio que agora o momento, às vezes, vai pedir uma certa individualidade, que os alunos não podem se reunir, nem na escola e nem fora dela. Não há essa recomendação. Mas no sentido também de dizer que o aluno vai passar a construir, né, com um par dentro da sua casa, com seus familiares, com um irmão que de repente estude também na mesma escola. Então, o que eu quero frisar aqui com essas imagens também? É que não é melhor. A metodologia ativa, ela é mais uma opção para que a gente possa, nesse momento de pandemia e pós-pandemia, sem problema nenhum, a gente possa ofertar isso para os nossos alunos, tá? Para que atenda a essa demanda crescente de descentralização do conhecimento. É muito importante isso, delegar para o aluno também a construção do seu próprio conhecimento. Eu sei que nem sempre atende a nossa realidade, essa questão da disciplina no estudo, até nós, né, se nós pensarmos enquanto professores, nós temos as nossas dificuldades, né, de fazer, por exemplo, uma pós-graduação EAD, uma pós-graduação de forma remota. Muitas vezes, para sentar, para estudar, para ler os textos disponibilizados, nós temos uma certa dificuldade, nós temos que ter aquela disciplina de sentar, de ficar ali aquele tempo estudando. Então, tudo isso é muito importante, nós desenvolvermos também nos nossos estudantes. É lógico que não é de um dia para o outro que a gente desenvolve isso aí. Né? Nós temos tido exemplos, bons exemplos nessa situação de pandemia, de ensino remoto, né? De que alunos têm produzido. Por exemplo, agora, recentemente, nós vimos na mídia local aqui de Campo Grande, professor, inclusive da REM, né, que desenvolveu poemas com os alunos de forma remota. Então, eles foram ler, ele mobilizou essa questão ativa do aluno para que eles pudessem ler poemas, se interessar por poesia e, além disso, produzir um livro de poemas desses alunos em momento pandêmico, em momento de ensino remoto. Veja, se o professor ficou 100% do tempo dando aula expositiva sobre poemas, por exemplo, sobre a estrutura de um poema, sobre a métrica, né? Provavelmente não. Ele deu as bases, ele articulou, você vê o papel central importantíssimo do professor, de forma nenhuma ele fica de escanteio nesse contexto. Então, ele continua com esse papel de organizador, continua sendo essencial para que ele direcione esse conhecimento com os alunos, certo? Então, eu trago essa imagem aqui para dizer que as metodologias que não são ativas, elas são diferentes das metodologias ativas que nós temos, claro, né,
pelo momento pandêmico, mas também após isso aqui, após esses momentos de ensino remoto, que a gente possa, sim, continuar aplicando e retirando essa essência, o que há de melhor no aluno, para que ele possa construir o próprio conhecimento. De forma nenhuma, nós dissemos, vamos dizer aqui que uma é melhor do que a outra. Tá? Ok, podemos continuar. Todas as metodologias de ensino pressupõem protagonismo dos estudantes na construção do próprio aprendizado. Como o próprio nome já diz, ativo, ou ativa, no caso, metodologia, né? Diferente de passiva. E aqui eu chamo a atenção para o nome passiva, né? Em oposição à ativa, de forma nenhuma passiva, que nós trabalhamos de forma pejorativa, que o aluno é passivo. Ele também constrói conhecimento, mas se você observar na literatura das metodologias ativas, sala de aula invertida, entre outros, vocês vão perceber que passivo é uma nomenclatura técnica da literatura do estudo dessas metodologias. Então, não é de forma nenhuma aqui pejorativa. E, de novo, eu trago o símbolo de diferente. Não é melhor. Ativa, a metodologia ativa não é melhor que a metodologia que a gente chama de passiva, dentro do estudo das metodologias ativas, né? Não é melhor. São apenas metodologias diferentes que podem contribuir com esse momento de pandemia, mas, repito, também posterior à pandemia, onde as aulas retornarão de forma presencial. Tá? Podemos continuar. Princípios das metodologias ativas. Você vê ali no centro, né, metodologias ativas de ensino. Uma das primeiras coisas que aparecem aqui no círculo amarelo é o aluno no centro do ensino e de aprendizagem. Nós sempre buscamos isso, né? O aluno no centro do ensino e de aprendizagem. Por quê? Eu tenho a exposição de que esse agente mais experiente, que detém um conhecimento articulado, um conhecimento estruturado, ele vai orientar esses estudantes, né, esses aprendizes, no desenvolvimento do seu conhecimento. Mas agora, com as metodologias ativas, o aluno, o estudante, o nome estudante já pressupõe isso, do aluno poder buscar o seu próprio conhecimento, construir o seu próprio conhecimento. É claro que com a orientação, como eu disse, do professor. Então, o aluno tem essa centralidade. Nós buscamos isso, inclusive, muito antes de falar de metodologias ativas, né? Outra questão, indo à direita, a autonomia. De novo, nós retornamos aqui dizendo que a autonomia do estudante, nesse momento e também no momento posterior, é muito importante. O aluno tem que ter autonomia para buscar, para construir o seu conhecimento. É óbvio, repito, nós vamos precisar direcionar isso aí. Não é do dia para a noite que nós vamos passar determinadas atividades para os nossos alunos, para que eles façam, por exemplo, em suas casas e retornem 100% pronto, produzido. Isso é um percurso, isso é um trabalho. Né? Abaixa um pouquinho, reflexão. O aluno ele vai poder ter oportunidade de trabalhar, construir e refletir sobre aquilo que ele tem construído. Nós vamos falar aqui, como foi visto no conteúdo programático, das metodologias ativas no ensino de língua portuguesa. Então, lá na Base Nacional Comum Curricular, sem querer me adiantar, mas já falando um pouquinho, resgatando, diversas habilidades, campos de atuação que permitem, que facilitam essa reflexão e essa busca pelo conhecimento por parte dos alunos. Tá? Problematização, tá? É importante também. Uma das estratégias das metodologias ativas é trabalhar com problematização, com situações problema, né? Então isso é muito importante também frisar. Trabalho em equipe. Repito, nesse momento nós não estamos fazendo trabalho em equipe, porque os alunos estão, não há recomendação de estarem juntos no mesmo ambiente, né? Mas o trabalho em equipe ele é também uma das premissas das metodologias ativas. Vamos supor, quando a gente retorna agora da pandemia, o trabalho em equipe ele vai ser, sempre foi, né, mas dentro das metodologias ativas ele tem um papel também muito importante. A inovação,
depois nós vamos falar aqui também a respeito de impasses, né? Inclusive na própria aplicação das metodologias ativas, mas a inovação é uma delas. E a inovação, ela sempre traz, vamos dizer assim, situações de tensão. Às vezes a comunidade não aceita, eu vou falar sobre isso adiante, tá? E professor mediador, facilitador, ativador. Vou colocar aqui novamente, né? O professor ele tem um conhecimento, ele tem toda a sua trajetória de estudo, de experiência, porém, hoje o aluno, ou qualquer estudante, né, de qualquer nível, ele vai, por exemplo, no banco, na Wikipédia, alguns não recomendam, outros recomendam tranquilamente, né? E ele consegue buscar um conhecimento que, de repente, o professor apresente ali como conteúdo programático, como eu disse agora há pouco, né? Vamos supor, classe de palavras, orações subordinadas, coordenadas, o aluno busca isso na internet, muitas vezes nós buscamos também para tirar as nossas dúvidas, né? Então esse conhecimento ele descentralizou, tá? Para me adiantar aqui, pode passar, por favor. Metodologias ativas, a descentralização do conhecimento. Já falei sobre isso. O aluno, hoje ele tem, né, essa centralidade, não só hoje, né? Mas ele busca o conhecimento em outras fontes. Eu me lembro que quando a gente estudava, no meu caso, né, a gente tinha a biblioteca da escola e você tinha lá, por exemplo, a Barça, a enciclopédia Barça, né? E ali você buscava o conhecimento, são várias frentes, né, várias vertentes, vários temas, e era uma das únicas formas que a gente tinha de escrever no papel ao passo, né? Fazer uma capa bonita, entregar para o professor. Além, claro, do professor trazendo ali, ministrando as suas aulas, que sempre foi de grande valor para a gente, né? Mas as coisas mudaram, os tempos mudaram. Hoje, a um clique de mim, eu consigo buscar conhecimento. E com isso, eu vou dando sequência falando, por exemplo, da aprendizagem ubíqua. Se vocês pegarem, por exemplo, a pesquisadora Lúcia Santaella, que é da PUC de São Paulo também, ela fala muito dessa questão da aprendizagem ubíqua. O que é isso? É a aprendizagem que se dá não só no banco da escola, mas ela se dá em todos os lugares. Quando você acessa, por exemplo, o conhecimento, quando você está no transporte público, quando você está no ponto de ônibus, quando você está na fila de algum banco. Então, se você está lendo, se você está acessando algum portal, você está aprendendo. Tá? Então, essa aprendizagem ubíqua, ela se dá em qualquer lugar, não necessariamente no banco da escola. Por que nós estamos trazendo isso aqui? Para ficar claro, essa descentralização do conhecimento. É importante frisar aqui que não é que o professor, de novo, vou falar, né, ele perde essa centralidade, ele é um organizador desses conhecimentos, de forma nenhuma. Tá? De novo, no centro do processo também, tá? Né? Um papel muito importante. Mas o conhecimento em si, o conteúdo, isso aí nós vamos buscar nas plataformas, por exemplo, e nós vamos ter isso aí em mãos. Né? Então é importante que a gente também fique atento a isso e possa, né, essa oportunidade, por exemplo, de estudo sobre as metodologias ativas, para que a gente possa problematizar, refletir sobre a nossa formação. É claro, nós somos formados uns há mais tempo, outros há menos tempo. Eu, por exemplo, no banco da universidade, não ouvi falar sobre metodologia ativa. Talvez até promovia alguma coisa nesse sentido, alguma aula nesse sentido, mas sistematizar o ensino com metodologias ativas, talvez nós eu, por exemplo, não tive acesso a isso aí na minha formação inicial. Né? Mas por isso que o professor sempre está em formação continuada, né? Não para esse movimento de formação. Tá? Em contexto de ensino remoto, é o que eu tenho dito aqui. Já vinha sendo debatido nos meios escolares, agora passa a ser uma opção metodológica indispensável, vejam esse terceiro tópico. Né? Então, ele passa a ser uma opção metodológica, principalmente agora, nesse momento de ensino remoto, né?
uma opção metodológica indispensável, onde você vai poder mobilizar, vai poder sistematizar as ideias e as concepções das metodologias ativas para que o seu aluno possa continuar aprendendo. Né? Grandes questionamentos têm acontecido sobre essa situação do aluno aprender ou não de forma remota. Muito se discute de ensino EAD, inclusive no ensino fundamental. Né? É importante frisar que se políticas públicas forem desenvolvidas nesse sentido, em breve nós teremos um ensino remoto, não só no nível superior. Então é importante chamar a atenção para isso também, porque não só com o advento das tecnologias digitais, mas principalmente, né, com a chegada desse aparato, nós temos aí uma problematização, um tensionamento de como que o ensino ele se dá. Se eu posso colocar 100% EAD, se eu não posso colocar, isso vai depender da idade, vai depender do nível onde esses alunos se encontram, né? Outras questões também que envolvem, mas são coisas que estão sendo debatidas dioturnamente. Uma das coisas, por exemplo, que tem sido debatidas nas instâncias, né, Senado, no Congresso em geral, por exemplo, e foi debatido, depois parou, agora retornou, que é o homeschooling, que é o ensino em casa, onde os pais poderão, né, se, claro, isso for aprovado, está em discussão ainda, é embrionário, né, mas os pais poderem ensinar em casa. Então, vejam, nós temos aí já propostas de políticas públicas para que a gente possa ensinar em casa. Então, vejam como isso tem sido tensionado, como isso tem sido discutido, tá bom? Mas eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é importante a gente chamar a atenção para que também a gente fique atento a esse movimento do homeschooling e, por exemplo, do EAD no ensino fundamental, que é a nossa etapa de ensino, principalmente aqui na REME. Então, os procedimentos podem ou não exigir acesso às tecnologias digitais, e aí eu vou lembrar, por exemplo, de uma leitura que você direciona para o seu aluno. Isso aí ele pode acessar uma plataforma e ler, ou ele pode buscar uma biblioteca, não é o caso agora, mas ele pode buscar, por exemplo, na própria casa, né, uma revista, uma leitura em uma revista, uma leitura em um jornal. Tudo isso também, por isso que não pressupõe única e exclusivamente o uso de tecnologias digitais. Pode passar, por favor? Eu vou me adiantar aqui, porque em breve nós teremos o professor Oliveira. Então, nós temos, como eu disse anteriormente, os impasses também na implementação dessas metodologias. Por que nós colocamos aqui comunidade escolar, pais, gestores e coordenadores? Isso não é uma crítica. Como eu disse, tudo que é novo, tudo que é inovação, ela, às vezes, ela custa, ela demora para entrar em pauta e ser aceita, ser digerido. Né? Por exemplo, nós tivemos já acontecimentos na REME, onde o professor de língua portuguesa promoveu, né, o estudo, trouxe, no caso, a metodologia ativa, pelo formato de júri simulado, onde os alunos têm que estudar, têm que buscar o caso, né, estudo de caso, que é uma das metodologias, né, estudo de caso, e depois ele tem que ir à frente da sala de aula e expor. Isso pode acontecer de forma presencial, pode acontecer de forma remota também, por exemplo, uma reunião no Meet. Os alunos podem fazer essa exposição. E a escola foi questionada por um pai, a respeito dessas, que o aluno reclamou que ele estava sendo exposto, que ele tinha que falar na frente dos demais colegas, né, na frente do professor, da professora, e isso aí gerou um incômodo no aluno, o aluno reclamou com o pai foi reclamar com a escola. E aí, no caso, o gestor, no caso, os coordenadores, conversaram com o professor para adequar essa metodologia. Veja, nós vamos ter impasse também na implantação dessa metodologia, assim como qualquer outra. O pai, nesse momento, está pensando aqui só nesse recorte temporal, ele está dizendo assim que o filho está se expondo. Mas nós sabemos, enquanto professores, estudiosos, né, na área da educação, que é o domínio da retórica, o domínio a conseguir falar em público
Isso traz para nós, e nós percebemos isso nos nossos alunos também, nossos estudantes, traz uma qualidade de aprendizado bem maior. Um destaque, por exemplo, no meio social, para quem consegue usar as palavras com propriedade, consegue se expressar em público. Eu estou falando aqui de uma prática de linguagem, tá, pessoal? Estou falando de oralidade. Não estou falando de outras práticas de linguagem, como, por exemplo, a escrita, ou a produção de textos multissemióticos, né? A própria leitura, interpretação. Então, estou falando aqui só desse exemplo da oralidade. Então, são impasses que podem surgir na escola de vocês. Por exemplo, quando você pede para o seu aluno, na reunião, na aula, pelo Meet, na aula, pelas plataformas que vocês utilizam, e você pede que o aluno se expresse. Isso pode causar um desconforto e reclamações na escola. Então, é importante que gestores, coordenadores, estejam atentos a isso aí, porque é um movimento de transição. O aluno precisa, dentro das metodologias ativas, principalmente, ele precisa ter essa autonomia, precisa ter, como que eu posso dizer, desenvolver essa competência, desenvolver essa habilidade de se comunicar oralmente, por exemplo, sustentar um argumento. Isso é muito importante. Nem todo mundo vai ser orador, nem todo mundo vai ser, por exemplo, um advogado ou um professor. Mas é importante que você desenvolva também essa competência, essa habilidade, para que o aluno tenha sucesso naquilo que ele venha desenvolver depois, durante a sua vida, né? Até nessa comunicação também. Ok? Pode passar. Os benefícios, nós falamos dos impasses, mas nós também temos os benefícios das metodologias ativas, né? A autonomia, de novo, você vê que é uma palavra-chave, né, nesse contexto de metodologia ativa. A autonomia ela é muito importante. Aptidão em resolver problemas, a sociedade mudou. E aqui eu vou entrar na questão, por exemplo, do Fordismo, né, onde cada um só fazia, na linha de produção, você fazia apenas um serviço, que era colocar aquela peça na linha de produção. Estou dando um exemplo aqui da linha de produção. Hoje, por exemplo, a concepção de competências e habilidades na Base Nacional Comum Curricular, vocês vão ver que isso aí vem sendo problematizado, vem sendo tensionado. Hoje nós lidamos com resolução de problemas diversos, não só exclusivamente de determinados nichos, né? Colaboração, então, a competição, ela não é que ela perde espaço, mas a colaboração ela passa a ser muito importante também. Senso crítico, nós pedimos isso para os nossos alunos dioturnamente, né? Protagonismo, quer dizer, o aluno, o estudante assumir essa frente na construção do seu próprio conhecimento, na sua expressão, isso é muito importante. Confiança, a gente consegue se expressar diante do público, consegue, estou falando só de uma prática aqui, tá? Não estou falando de outras. Adquirindo confiança. Você adquire confiança estudando, você fala com segurança quando você preparou aquilo ali, quando você estudou para falar. Por exemplo, né? Aprendizado envolvente, o aluno se sente mais motivado, o estudante acaba produzindo melhor, e aqui eu não estou falando de produtividade, estou falando de construção de conhecimento. Tá? Empatia, isso é para a sociedade em geral, isso não é só no ambiente escolar, mesmo que seja no ensino remoto. A empatia está sendo pedida, e muito pedida, na vida real, né? na vida, perdão, expressei mal, está sendo pedida na nossa vida. A empatia ela é importante não só dentro do contexto escolar. Né? Responsabilidade e participação, de novo, a gente retoma essa questão do aluno se responsabilizar pelo próprio conhecimento. Vai ser de um dia para o outro? Provavelmente não. Vai demorar, mas é uma coisa que a gente também vai trabalhando. A educação ela é um processo. Né? A educação é processual. Nós não conseguimos resultados de um dia para o outro, ok? Podemos continuar. Então, dentro dos nossos documentos, né, dentro da Base Nacional Comum Curricular e do referencial que nós trouxemos a imagem, né, do referencial circunstancial 2021, que é esse referencial, que é um desdobramento do referencial curricular 2020, que advém da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, né, e esse desdobramento que é o referencial circunstancial. Eu vou trazer aqui rapidamente, já também caminhando
para concluir a minha parte, traços das metodologias ativas dentro desses documentos. Vocês vão perceber que documentos curriculares importantes como esses, né, como a BNCC e como referencial curricular circunstancial, ele aborda, ele traz as metodologias ativas, às vezes não dizendo ali, enunciando, né, que é uma metodologia ativa, mas oportunizando, né, tendo a opção de trabalhar essas metodologias, dentro desses documentos importantes. Podemos continuar? Então, por exemplo, aqui, ó, dentro da BNCC, você tem aqui, depois esses slides vão ficar disponibilizados, aqui ele ficou um pouco pequeno, mas o alaranjado, competências cognitivas, tá? O verde, competências comunicativas, e o roxo, competências socioemocionais. Percebam, pessoal, nós não vamos trabalhar, por exemplo, comunicação que vem sendo trabalhada ao longo de muitos anos já. Isso não é novidade, né? A lista de conteúdos, ela deixa de aparecer, por exemplo, no nosso referencial de língua portuguesa. Ah, professor, mas acabou o conteúdo? Não vou estudar mais gramática, não vou estudar mais as classes de palavra, morfologia, de forma nenhuma. Professor, de forma nenhuma, gestor, quem estiver aí assistindo, o conteúdo ele continua ali, ele continua sendo estudado normalmente. Só que ele passa por uma ampliação. Ele passa por uma ampliação e, por exemplo, você não trabalha mais com a perspectiva de lista de conteúdos. Você trabalha com conteúdo de forma contextualizada. E isso pressupõe competências cognitivas, olha aqui, ó. Então, de forma nenhuma, o conhecimento técnico ele é abandonado, né? Mas aí você tem, por exemplo, as competências comunicativas. É muito importante frisar isso, né? Que o aluno passa a desenvolver, então, claro, nós gostaríamos sempre, mas a partir desses documentos, né, você passa a ter de forma explícita competências comunicativas e competências socioemocionais. Nós falamos aqui, por exemplo, da empatia. A empatia serve para a vida, não serve apenas para o contexto da escola ou para o contexto do ensino remoto. A empatia ela serve e é pedida, né, para a vida. Tudo bem? Podemos passar. Aqui dentro do RCC, né, nós temos alguns exemplos, isso está de forma expressa lá no referencial curricular. Tanto o referencial curricular 2020, que é desdobramento da BNCC, quanto no referencial curricular circunstancial 2021, que é desdobramento do referencial curricular, para atender às demandas do ensino remoto. Tá? Então, você tem, por exemplo, PBL, aprendizado baseado em problemas ou projetos. Por que PBL? Porque é uma sigla em inglês para Problem Based Learning. Tá? É um aprendizado baseado em problemas. A comunidade tem problemas? Com certeza tem. Então, por exemplo, quando o professor resgata, quando ele traz, quando ele dirige os alunos dele, os estudantes dele, a desenvolverem uma ideia para resolver determinado problema na sociedade. Tá? Isso pode ser de forma simulada ou pode ser de forma a atender uma demanda real da comunidade, inclusive da comunidade escolar. Né? Outro exemplo que está expresso no referencial curricular circunstancial e também no referencial curricular, TBL, aprendizagem em equipe. Team-Based Learning. Na verdade, a tradução livre, né, seria aprendizagem em equipe. Veja como isso fortalece também a aprendizagem em grupo. Ah, mas nós estamos em ensino remoto. Pode ser em grupo? Os alunos que tiverem oportunidade podem se reunir por aplicativos que, posteriormente, o professor Tiago Oliveira vai traçar aqui para vocês. Tá? Estudos de casos, teaching case. No júri simulado, vocês vão ver muito estudo de caso. Casos reais que aconteceram, por exemplo, casos da sociedade que foram a júri, e os jurados tiveram que decidir perante a justiça, né, a situação daquele réu.
Então, estudos de caso também são muito importantes. Sala de aula invertida, flipped classroom, que é a tradução também para flipped classroom, sala de aula invertida. Por que sala de aula invertida? O princípio dela, depois o professor Tiago vai aprofundar, é que o aluno passa a ter esse protagonismo. Vamos supor, você tem ali uma aula expositiva e você tem uma aula que o aluno busca, onde o aluno estuda, para depois ele trazer esse resultado para dentro da sala de aula. Tudo bem? Pode passar. E aqui eu trago, para a gente ir finalizando, ensino de língua portuguesa por meio da aprendizagem ativa. Veja, você tem aqui, por exemplo, campo de atuação, campo das práticas de estudo e pesquisa. Veja só essa habilidade. Ensino fundamental, oitavo e nono, língua portuguesa, habilidade 27. Tecer considerações oportunos em situações de sala de aula, apresentação oral, seminário, etc. Veja como isso é importante, está vendo? Então, isso aqui está expresso, isso aqui está dentro do referencial curricular de língua portuguesa, do referencial circunstancial, na Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Então, isso está previsto ali naquele documento, que é uma metodologia ativa, seminário, né? Trabalhar a oralidade, fortalecer, promover isso aí para os nossos estudantes, tá? Podemos passar, já concluindo a minha parte. Tem mais uma habilidade que gostaria de trazer para vocês, rapidamente. Pode passar, por favor. Esse aqui é do campo de atuação na vida pública. Só rememorando aqui, pessoal, que o nosso referencial agora, ele tem 4 campos, na verdade 5, né? Mas 4 campos importantes no sentido geral e amplo, que são os campos de atuação na vida pública, onde esses textos circulam. Por exemplo, quando eu trabalho campo de atuação na vida pública, vocês vão perceber lá no referencial, trabalha-se muito com textos normativos, né, textos legais, porque isso faz parte da vida do estudante também. Ele precisa acessar isso aí. Então, você tem ali vou falar aqui, os campos de atuação jornalística e midiática, está muito presente na vida dos alunos. Estudo e pesquisa, muito presente na vida dos alunos. Campo de atuação, que é esse aqui, na vida pública, muito presente na vida dos alunos também. Né? Por exemplo, o próprio regimento escolar é um texto que pode ser trabalhado dentro do campo de atuação na vida pública, entre outros. Você tem o artístico literário, que é de suma importância. Então, você vê que ele vem como um campo de atuação, pega lá desde o primeiro ano do ensino fundamental e vai até o nono do ensino fundamental, né? O artístico literário, ele ganha essa importância que sempre foi devida, mas agora ele ganha esse espaço aqui formal, né? E também todos os campos de atuação trabalham principalmente a parte estrutural da língua, a parte gramatical, tá bom? Então, por exemplo, você pega essa habilidade aqui, vou ler rapidamente, realizar enquetes e pesquisas de opinião, de forma a levantar prioridades, problemas e resolver no caso dos problemas, ou propostas que possam contribuir para a melhoria da escola ou da comunidade. Vejam, isso está expresso, isso é uma habilidade do referencial curricular de língua portuguesa, pessoal. Então, quando você fala, por exemplo, de enquetes, quando você fala de pesquisa de opinião, você vai coordenar esse trabalho, mas quem vai realizar, quem vai buscar essas informações é o aluno, é o estudante. Então, isso propicia para ele, como eu posso dizer, essa parte ativa da construção do próprio conhecimento. Tudo bem? E vocês vão ver, por exemplo, nos cadernos de atividades, nós temos atividades, questões que foram desenvolvidas baseadas, por exemplo, nessa habilidade, onde o aluno vai ter que pesquisar, onde ele vai ter que realizar uma enquete, uma pesquisa de opinião, né, para que ele possa, por exemplo, construir aquele conhecimento e depois, aplicando em outra prática de linguagem, ele vai poder oralizar, ele vai poder falar sobre isso. Tudo bem? Então, pessoal, eu quero dizer que é um prazer estar aqui sempre com vocês. Eu vou agora chamando o meu colega, professor Tiago Oliveira, que vai dar continuidade, trazendo essas ferramentas para vocês, aprofundando também o assunto. Eu espero ter contribuído
Espero do fundo do coração que estejam todos bem. Cuidem-se e estamos à disposição na CEMED, tá? Para que a gente possa continuar esse movimento de formação, mesmo de forma remota. Às vezes a gente sente saudade, né, de estar nas nossas formações presenciais, mas estamos à disposição para continuar esse trabalho com vocês, a equipe de língua portuguesa toda. Tá? Então, eu vou passando agora para o professor Tiago Oliveira. Despeço de vocês. Um forte abraço. Olá, professores. Tudo bem com vocês? Professor Tiago Oliveira aqui, chegando na área. É sempre uma satisfação, uma honra estar aqui com vocês para a gente discutir temas de grande relevância para a nossa prática pedagógica, né? A CEMED, ela sempre se preocupou em disponibilizar um tempo e um espaço para que a gente, professores, pudéssemos estar se atualizando, estar estudando para oferecer um serviço público de qualidade. Nessa oportunidade, eu aproveito para agradecer e parabenizar a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da professora Elza, da professora Soraya, a Superintendência de Políticas Educacionais, na pessoa do professor Leonel, e a Gerência do Ensino Fundamental e Médio, na pessoa da professora Mônica, né, por estar nos oportunizando a dar prosseguimento, mesmo em tempos de pandemia, ao nosso programa de formação continuada. Então, fica aí os nossos agradecimentos. Hoje nós estamos falando sobre metodologias, né, e a metodologia, inclusive, é a principal ferramenta de trabalho do professor. Será que você, professor, sabe qual é a sua principal ferramenta de trabalho? São as metodologias. Professor que não tem uma diversidade metodológica, ele tem um grande problema de sala de aula. Por quê? Porque o uso limitado de metodologias ou o uso de um único método talvez não consiga alcançar as diversas memórias de aprendizagem existentes em uma sala de aula. Por isso é importante que o professor, conduzidor desse processo de ensino-aprendizagem, possa conhecer e saber aplicar o maior número possível de metodologias existentes e disponíveis. Hoje, por exemplo, nós estamos aí estudando e refletindo sobre as metodologias ativas da aprendizagem, ou metodologia da aprendizagem ativa, né? Que é aí a sensação do momento, vamos dizer assim, a galinha dos ovos de ouro, né? Porque nesse momento de pandemia, proporcionou o uso mais frequente dos métodos ativos de forma compulsória. Compulsória por quê? Porque eu vejo que a maioria das escolas está usando os métodos ativos não de forma voluntária, até porque a gente tem dentro desse cenário professores e alunos ainda tentando se situar dentro desse novo cenário, dessas novas cenas pedagógicas, né? A literatura especializada na teoria da aprendizagem, assim como os mais diversos currículos vigentes no Brasil e no mundo, somado às pesquisas científicas, corroboram para a eficiência e eficácia do uso dessas metodologias a curto, médio e longo prazo. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por metodologias ativas. Faço uso frequente na minha sala de aula, para quem não sabe, sou professor do Estado, e lá eu uso metodologias ativas. Na rede municipal de ensino, nós temos aí vários laboratórios em parceria com escolas e professores que fazem uso dessa metodologia para a CEMED pesquisar os resultados e elaborar novas formações e intervenções em unidades escolares. Então, o professor, quando ele começa a utilizar esses métodos, essas metodologias, ele consegue visualizar novos resultados diferentes. O que nós queremos hoje aqui, com essa formação, é incentivá-los a ampliar esse arcabouço metodológico de vocês, para que vocês possam alcançar cada vez mais
outras memórias de aprendizagem, a necessidade dos alunos dentro da sala de aula. Beleza, professores? Então, vamos ao que interessa, que é o estudo em si das estratégias. Nós vamos tentar aqui trazer algumas estratégias, alguns métodos que você pode aplicar em sala de aula e no ensino remoto também. Tá bom? Metodologias ativas é isso mesmo que o professor Tiago Ruperi falou de forma brilhante. Aí, quero até aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo, professor, né, pelo brilhantismo que conduziu essa parte introdutória. Eu não teria feito tão bom quanto. Né? Então, metodologias ativas são métodos em que coloca o aluno como agente da sua aprendizagem. Como agente da sua aprendizagem. Uai, professor, mas isso aí é o óbvio. Né? Isso aí é o sonho de todo professor, que o aluno seja agente da sua aprendizagem. Que historinha é essa? Né? A minha turma, ela não tem maturidade pedagógica para seguir sozinha. Eu saio de lado do aluno, ele não consegue desenvolver a atividade. O aluno não consegue produzir um parágrafo padrão, não consegue conectar textos, o aluno não consegue criar argumentos plausíveis, o aluno não sabe diferenciar as classes de palavras. Como é que eu vou deixar um aluno desse ser agente da sua aprendizagem? Eu não esperaria outra resposta a não ser essa também, professor. Porque esses alunos foram, desde a educação básica, expostos a uma metodologia tradicional, contrapontativa, a uma metodologia passiva, em que eram receptores dessa aprendizagem, e colocá-los agora como agente da sua aprendizagem, de qualquer forma, seria quase um suicídio pedagógico. Né? Porque o que eu estou tentando chamar a atenção de vocês? Que para o aluno virar o agente da sua aprendizagem, existem métodos, existem estratégias, existe um procedimento específico para isso, até tornar ele o seu agente da sua aprendizagem. Não é de qualquer forma, não é dando canetão para o aluno e jogando ele na frente da sala de aula, né? Para ele ser ativo. Não. Existem movimentos, existem procedimentos para isso. É o que a gente vai ver hoje aqui. Tá bom? Pode passar um slide para mim. Volta um pouquinho. Isso. Metodologias ativas, gente. Já é difícil, né, a gente implementá-las no ensino presencial, por todas as dificuldades que o professor Tiago Pérez já apontou, né? A escola, os professores, os alunos, as famílias desses alunos, né? É muito difícil implementar no sistema presencial, agora imagina no remoto, né? À distância. Como é que faz isso, professor? Como é que a gente consegue fazer isso? Mas, diferente do que possam imaginar, as metodologias ativas no ensino remoto, elas casam muito bem. Por quê? Porque o ensino remoto tem características muito peculiares às metodologias ativas. No ensino remoto, eu preciso que o aluno tenha uma autonomia maior, o aluno ele pode escolher o ambiente de estudo dele, ele pode escolher o horário do estudo dele, o aluno ele pode escolher a cadência dessa aprendizagem. Então, o ensino remoto traz muito dessas características e potencializam essas habilidades dentro das metodologias ativas. Então, é uma modalidade de ensino que a metodologia ativa cai muito bem. Tá? Pode passar. Olha lá, o ensino remoto, ele permite, né? Ele trabalha habilidades como a autonomia, o engajamento na aquisição do conhecimento, as competências socioemocionais. Esse ponto é importante, porque as metodologias ativas, elas são muito eficazes quando a gente também está estudando a questão das competências socioemocionais, né? Por exemplo, quando a gente está trabalhando a questão da afetividade, quando a gente está trabalhando questões sociais, como o combate a drogas,
a corrupção, né? Você percebe que o uso dessas metodologias para essas competências e habilidades, conhecimentos, elas são muito viáveis, né? Não que eu não esteja dizendo que para as competências cognitivas as metodologias também não servem, elas servem também, né? Mas o importante é você entender que essa metodologia ela tem uma aplicabilidade maior dentro dessas competências socioemocionais, tá? Pode passar. Então, como é que eu vou aplicar, professor, essas metodologias ativas dentro do ensino remoto, né? Porque o ensino remoto, ele não se confunde com o ensino híbrido, né? Ensino remoto não necessariamente precisa utilizar aí de recursos tecnológicos, mas as metodologias ativas dentro do ensino remoto, elas vão se potencializar com o uso de, de recursos, né, digitais, né? Um material virtual, uma videoaula produzida pelo professor, uma atividade de realidade aumentada, portais, plataformas adaptativas de ensino, aplicativos, jogos, multimídias em gerais, tudo isso vai ajudar você a implementar essas metodologias dentro do ensino remoto, tá? Pode passar. Aí eu trago para vocês dois métodos, né? Existem dois métodos. Dentro das metodologias ativas, existem métodos e estratégias para implementar essa principiologia que o Tiago Pérez já explicou, que é o aluno no centro da aprendizagem, a autonomia do estudante, o aluno como agente da sua aprendizagem, o protagonismo, né? Toda essa principiologia, existem estratégias e procedimentos para que isso seja realizado. Aí o Tiago já falou sobre o PBL, né? Já falou sobre o TBL, sobre as simulações, né? Sobre a gamificação, que também é um método ativo, né? E existem dois que nós vamos falar hoje aqui, que se aplica bem nesse ensino remoto, que é a questão da sala de aula invertida, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, e o ensino híbrido, né? Eles são parecidos, mas têm as suas diferenças e as suas aplicabilidades. Pode passar. A sala de aula invertida. O que seria a sala de aula invertida? Nós vamos ler as lâminas e aí no final a gente vai fazer um comentário e resumindo tudo isso sobre a sala de aula invertida. É um modelo inovador que inverte o modelo tradicional, né? Por isso o nome sala de aula invertida, no qual o aluno tem contato com o conteúdo em sala de aula e leva para casa o que aprendeu para realizar tarefas complementares. Pode passar. A proposta é orientá-lo a buscar de maneira ativa um conhecimento prévio sobre o tema a ser estudado e depois levar à sala de aula o que aprendeu, para compartilhar com os colegas e professores. Pode passar. Permite explorar as metodologias ativas e tornar mais dinâmico e significativo o processo de aprendizagem, incluindo materiais digitais como videoaula, game, podcast, pesquisa, textos, fórum e etc. Pode passar. Então, é assim, a sala de aula invertida, não é que você vai inverter a sala de aula, o aluno vai ser professor e o professor vai ser aluno, não é essa a ideia. A ideia é você inverter o procedimento. Né? Como é que se dá na aula tradicional? O conhecimento ele é construído na sala de aula, o conhecimento básico, elementar, ele é construído dentro da sala de aula. Por exemplo, o aluno ele vai para a sala, eu vou estudar hoje português. Lá na sala, eu vou descobrir que a minha aula hoje é sobre objeto direto, por exemplo, né? Ou complemento nominal. Eu descobri ali. O primeiro contato com a matéria, com o conteúdo, vai ser ali. Né? O professor vai explicar conteúdo básico e vai passar um dever de casa para eu aplicar os conhecimentos que aprendi dentro da sala de aula, em casa. A sala de aula invertida, ele propõe o contrário. O aluno, ele aprende
por meio, claro, de estratégias, o conteúdo básico em casa, né? Ele aprende o conteúdo básico em casa. E quando ele vem para a sala de aula, ele vem aplicar esse conteúdo. Ele vem fazer a aplicação desse conteúdo. Ele vem verticalizar esse conhecimento, tirar dúvida, arestrar. E o professor consegue, por meio de atividades diferenciadas, em equipes, em grupos individuais, com estratégias, colocar em prática o conhecimento básico que ele aprendeu em casa. Tá? Então, é uma inversão desse procedimento. O conhecimento é construído em casa e a aplicabilidade desse conhecimento é feito na sala de aula. Enquanto na sala de aula tradicional o conhecimento é construído na sala e a aplicabilidade é feito sozinho em casa. Né? Por que os teóricos e os defensores dessa sala de aula invertida argumentam que a aplicabilidade dentro da taxonomia de Bloom, que é um dos principais requisitos, né, dessa taxonomia, ela é a parte mais importante. É quando o aluno vai aplicar a teoria, a prática, que o professor precisa estar por perto, que o professor precisa conduzir esse processo. Tá? O aluno pode, possivelmente, tranquilamente, aprender o que é substantivo em casa, quais as características do substantivo em casa, quais os tipos de substantivo em casa, porque isso é elementar, é básico. Ele consegue aprender isso sozinho. Né? E quando ele vem para casa, ele vai aplicar isso de maneira prática dentro da sala de aula. Então, essa é a ideia da sala de aula invertida, tá? Pode passar. Então, sala de aula invertida, flipped classroom. Aliás, gente, cabe aqui um adendo, que essa sala de aula invertida é uma metodologia muito utilizada nos Estados Unidos. Né? Lá, a maioria das escolas, 70%, 80% das escolas, elas usam dessa metodologia de forma eficiente e eficaz. Tá? Aqui no Brasil, nós temos a inserção dessa sala de aula invertida muito forte no ensino superior. Né, onde o aluno precisa ser mais ativo, precisa ser o agente da sua aprendizagem. Então, a gente tem aí a aplicabilidade muito no ensino superior. A educação básica começa a ver com bons olhos agora essa metodologia. Algumas escolas, algumas redes já utilizam dessa metodologia, inclusive com artigos na internet, depois vocês podem acompanhar, né, pesquisar na internet sobre o uso dessa metodologia no ensino fundamental. Né, e que traz resultados exuberantes. Tá? Em que consiste? O conhecimento básico adquirido fora da sala de aula. Claro, fora como, professor, com estratégias. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver. Né? A aula é reservada para atividades práticas ou resoluções de problemas. Atividades individuais ou em grupos, né, importante sempre. Nesse momento, claro, dentro desse contexto, a gente vai adaptar essa metodologia. Eu sempre digo que método, ele tem um caminho, ele tem um desenho, ele tem a percorrer. Então, assim, e a gente precisa adaptar a nossa realidade, né? Porque se a gente não adaptar a nossa realidade, possivelmente ele não vai dar certo, tá? Então, todo método, ele te mostra o caminho, mas dentro desse caminho você pode fazer adaptações levando em consideração a sua realidade escolar, né? Local, tá? Então, aqui, individuais ou em grupo, fomentam uma aprendizagem ativa e maior envolvimento dos alunos. Potencial para os alunos, maior autonomia, responsabilidade, maior envolvimento, aprendizagem centrada no aluno. Pode passar. Então, aí, na sala de aula invertida, o novo papel do professor, né? O professor, antes da aula, ele faz o quê? Ele prepara, faz a preparação e a seleção do material para envio para os alunos, né? Durante a aula, ele ajuda, orienta e dá mais feedback aos alunos. O papel do aluno nessa metodologia antes da aula, ele estuda o material enviado, adquire as competências básicas
claro, levando em consideração o seu ritmo de aprendizagem. Durante a aula, ele desenvolve atividade significativa, o uso flexível da tecnologia, tá? Eu vou trazer uma experiência muito legal que eu tive com o uso da sala de aula invertida em uma escola municipal quando eu era na sala de aula no município. Eu tinha uma disciplina do 9º ano que era o IEL, né? A gente tem uma aula do IEL por semana e geralmente essa aula eles colocam na sexta-feira, né? Sexta-feira, os feriados come metade, outros alunos comem a outra metade da carga horária. E aí é muito pouco. Então, o que eu fiz? Eu apliquei dentro dessa disciplina, né, a sala de aula invertida. Eu criei uma plataforma, né, e lá eu disponibilizava os conteúdos teóricos para eles, e quando a gente chegava na sala de aula, eu ia fazer a prática, né? Ia ler obras literárias, livros, discutir, fazer reflexões literárias, né? Por quê? Porque se a gente for dar o conteúdo que a gente precisa dar do IEL, que é a questão de trabalhar os efeitos de sentido, né? Trabalhar as questões das escolas literárias, isso perde muito tempo. E aquela aula que a gente tinha era muito preciosa. Então, eu investia a sala de aula, eu passava o conteúdo para eles de forma investida, o conteúdo teórico, e trabalhava a prática em sala de aula. Foi uma experiência muito boa, eu tive resultado muito bom, a pena que foi apenas um ano, né? Então, fica aí a dica para a IEL, a utilização dessa metodologia. Pode passar. O passo a passo da sala de aula invertida. Então, eu preciso aí, primeiramente, né, o conteúdo ele é introduzido ao aluno antes da aula presencial. Ou seja, o primeiro contato é virtual, através de um vídeo, uma videoaula, um resumo que pode ser explorado individualmente. Então, eu coloco lá textos, coloco os vídeos, faço um fórum, tudo dentro de uma plataforma adaptativa de ensino, ou dentro de um grupo de aplicativos, né, para que o aluno tenha o contato com esse material antes da sala de aula, tá? É importante a gente personalizar esses materiais, né? É importante personalizar, mas não é obrigatório, tá? Se você personalizar, se você produzir seus vídeos, se você produzir seus textos, fóruns serem pessoais, a probabilidade disso dar certo é muito maior, porque aí você personaliza o ensino para o seu aluno, tá? Segundo passo, o aluno pode rever o material, caso tenha dificuldade, além de fazer outras pesquisas que aprofundem o tema, estudando de acordo com o seu interesse. Esse é o momento em que vai levantar as dúvidas, comentário e complementos que levam à sala de aula. Outro exemplo que eu lembrei aqui foi de um caso de recuperação de ano. Alguns alunos ficaram com nota baixa comigo em língua portuguesa e eu tive que fazer a recuperação desses alunos. E eu apliquei também requisitos da sala de aula invertida. Eu peguei esses alunos e comecei a fazer, indicar para eles estudarem por meio de videoaulas, né? Claro, selecionei as videoaulas e dei para que eles pudessem assistir em casa. E fiz um planejamento e um cronograma para que eles pudessem assistir e fiz todas as instruções. Os alunos assistiram essas videoaulas e a partir daí a gente vinha para a sala de aula fazer exercícios sobre aqueles conteúdos que eles ficaram com deficiência de aprendizagem, né? Surpreendentemente, os alunos começaram a me pedir mais vídeos, né? Mais videoaulas, porque dentro da videoaula, o professor ele tem um recurso que você não tem dentro da sala de aula. Muitas das vezes ele tem uma animação por trás, ele traz uma música, ele traz mapas mentais, né? Ele tem recursos tecnológicos que você não está disponível. E isso faz com que o aluno tenha um entendimento
melhor do conteúdo. Surpreendentemente, gente, esses 5 alunos passaram com média 8, 9, né? Por quê? Porque eles foram agentes da sua aprendizagem. Conforme eles iam assistindo o vídeo, a gente percebia que ele podia voltar. Ah, não entendi essa parte, eu volto um pouquinho. Né? Ah, eu já passei por isso aqui, eu avanço um pouquinho. Então, ele consegue, dentro do processo de aprendizagem, conduzir conforme a sua necessidade. Tá? O terceiro passo é você trabalhar aí com projetos, né? Com debates e atividades dentro da sala de aula. Em sala de aula, os alunos tiram dúvida e o professor propõe orientar projetos, atividades e debates acerca do tema. No momento presencial, portanto, deve não só trazer conteúdos, mas desenvolver habilidades interpessoais. Né? Então, nesse terceiro passo, você vai trazer aí, vai ter mais tempo para trabalhar a prática. Invertendo essa sala de aula, o grande benefício é esse, um tempo maior destinado à prática, à execução da teoria. Né? Então, por isso que a sala de aula invertida traz muitos resultados. Tá? Próximo. Então, eu tenho aí quais os benefícios dessa sala de aula invertida, desse método. A construção do conhecimento, a criatividade, a autonomia, a automotivação, a colaboração e a organização. Tudo isso faz com que os alunos, todos esses benefícios são adquiridos a partir desses métodos. Vocês vão se surpreender quando começar a utilizar essa estratégia na sua sala de aula. Tá? Geralmente, essa sala de aula invertida, você precisa de uma plataforma. Daqui a pouco a gente vai falar de algumas. Tá? Você precisa de uma plataforma adaptativa de ensino, alguns aplicativos que permitam você depositar esses materiais, fazer esses fóruns, dar o feedback para o aluno, né? De uma forma mais plausível. Então, geralmente, ela está ligada a uma tecnologia também, tá bom? Mas nada impede de você fazer também por meio de recursos remotos, sem o uso de tecnologia. Mas aí você precisa desenhar isso muito bem, arquitetar isso muito bem. Pode passar. O ensino híbrido. Né? O ensino híbrido é o mais popularmente conhecido como IED. Né? O ensino híbrido, ele parte da própria palavra, já nos remete, né? Ensino híbrido. Híbrido é a combinação de duas modalidades de ensino, né? Nesse caso, o ensino presencial e o ensino à distância, né? Esse é o pressuposto do ensino híbrido. Olha lá, o ensino híbrido aposta em combinar ferramentas, ambientes e organização para potencializar a aprendizagem. O aluno, ele alterna momentos sozinho, com outros em grupos e com o professor. Existem muitas possibilidades além da tecnologia. Né? O exemplo mais clássico que a gente pode dar aí é o ensino à distância, o IED, que é um exemplo de ensino híbrido, inclusive com muita resistência, né, dos professores e muita resistência da sociedade, muita discriminação contra essa modalidade, no sentido de que as pessoas que se formam a partir dessa modalidade de ensino, do IAD, tem pouco conteúdo, tem pouco conhecimento técnico. Isso é totalmente distorcido, tá? O ensino híbrido pode ser para mim, para você, que sempre tivemos em uma metodologia em que não se usa tecnologia, né? Pode ser muito dificultoso, né? Por exemplo, para mim, fazer uma pós, eu tentei fazer uma pós à distância, foi muito sacrifício, porque não estava acostumado a ter autonomia desse tempo de organização, mas para alunos, por exemplo, que estão muito ligados à tecnologia, alunos que estão inseridos dentro dessa realidade, é uma modalidade que dá muito certo. Né? Eu tenho exemplos aí
inclusive em Campurândia, a escola SESI, Senai, ela adota esse sistema para o ensino fundamental, né? O aluno ele tem que cumprir parte da sua carga horária presencial e parte da sua carga horária à distância. Então, eles têm disciplinas lá que é totalmente à distância, com nota e tudo, e está super certo entre eles. Os professores falam que os alunos são participativos, trabalham, entram na plataforma, porque foram ensinados desde a educação básica, exposto a esse tipo de metodologia. Tá? Então, o ensino híbrido ele vem forte, ainda mais nesse novo contexto aí que a gente está inserido, ele vem forte porque ele traz possibilidade de você combinar hora presencial, hora à distância, né? Pode passar. Olha aí, ó. Devido ao isolamento social, as atividades a serem realizadas em casa podem respeitar os princípios do ensino híbrido, alternando-se atividades executadas de forma física e com inclusão de materiais digitais, videoaula, podcast, pesquisa, game e outros. Então, eu tenho aí, no ensino híbrido, o debate, pode passar, desculpa, pode passar. Eu tenho aí os debates, as orientações, as ferramentas, as digitais, né? A pesquisa de campo, a leitura e exercício, projeto de vida, e colocar a mão na massa mesmo. Então, a gente vê que tem toda uma logística, todo um procedimento para você trabalhar essa parte do ensino híbrido, tá? Dentro do nosso contexto, ele é totalmente aplicável, uma vez que nós estamos aí, eu acho que o Estado ele tem essa proposta de voltar depois com o ensino híbrido, em que parte dos alunos vão ficar dentro da sala de aula e parte dos alunos vão ficar em casa, e na próxima semana se alterna isso. É uma realidade que a gente precisa estar ciente que pode acontecer também nas outras redes. Então, é importante a gente conhecer esses procedimentos, tá? Geralmente a gente casa aí, como a sala de aula invertida, a uma plataforma em que nos possibilita esse ensino à distância, tá? Pode passar. Papel do professor no ensino híbrido. No ensino à distância, usa-se o conteúdo base, no ensino presencial, a prática, igualzinho à sala de aula invertida. O professor com domínio das tecnologias educacionais. Então, o professor, dentro dessa modalidade de ensino, já tem que estar preparado que ele vai ter que lidar com tecnologias educacionais. Ele vai ter que estudar um pouquinho mais, ele vai ter que conhecer as tecnologias educacionais, vai ter que saber mexer nessas tecnologias para que essa modalidade, para que esse método funcione. Mediar a relação do aluno com o uso da tecnologia para gerar um conhecimento crítico. Essa questão da mediação do professor com o aluno é muito importante, porque, apesar de nossos alunos serem totalmente tecnológicos, da era digital, né, alunos da era digital, eles, geração alfa, geração, né, eles têm dificuldade para usar essa tecnologia para a educação. Eles têm muita facilidade para o uso da tecnologia para o Facebook, para as redes sociais, o entretenimento. Mas quando você fala dessa tecnologia, do uso da tecnologia para a educação, aí a dificuldade começa a aumentar. Então, eles não sabem utilizar o Word, eles não sabem utilizar o PowerPoint, eles não sabem utilizar algumas plataformas de pesquisas, né? Então, é importante o professor estar por dentro dessas tecnologias para que possa mediar essa relação aluno-tecnologia. Tá bom? Pode passar. Tecnologia em sala de aula, plataformas adaptativas de ensino. Legal. Nessa parte, a gente vai trazer para vocês algumas sugestões de algumas plataformas adaptativas de ensino, alguns aplicativos que são de domínio público, né? Para utilização em sala de aula, que você consegue aí, dentro da sala de aula invertida, dentro do ensino híbrido, utilizar para a implementação dessas metodologias.
Pode passar. A primeira que a gente traz aí como sugestão é o Google Sala de Aula, né? O Classroom, como é conhecido, ele é uma ferramenta online gratuita que auxilia os professores, alunos e escola com um espaço para a realização de aulas virtuais. Por meio dessa plataforma, as turmas podem comunicar-se e manter as aulas à distância mais organizada. Então, o Google Sala de Aula, ele é uma ferramenta, é uma plataforma em que o professor consegue postar atividades, o aluno consegue ir lá te dar um retorno dessas atividades, o professor consegue postar vídeos, o professor consegue postar, fazer fóruns de discussões, o professor consegue fazer quizzes, os professores conseguem utilizar para mandar arquivos de todos os tipos, PDF, Word, PowerPoint, né? Pode depositar tudo lá e o aluno tem um contato direto com o professor. É uma plataforma, é uma sala de aula virtual mesmo, em que o professor consegue gerenciar quem entrou, quem não entrou, quem fez, quem entregou. Você consegue dar nota, consegue dar devolutiva para esse aluno a partir dessa sala de aula virtual. Então, para que eu tenha a sala de aula invertida, eu preciso de uma plataforma em que eu possa fazer essa interface. E o Google Sala de Aula, ele é muito eficiente quanto a isso, né? Quanto a essa interface. Então, vale a pena dar uma olhada no Google Sala de Aula com carinho. O Estado ele já usa essa tecnologia, né? Outras redes também já usam, e dá uma olhada com carinho para essa plataforma. Ela é de domínio público, tá? Algumas funcionalidades são grátis, então vale a pena. Dentro do YouTube existem vários tutoriais ensinando como utilizar a plataforma Google Sala de Aula, tá bom? Então fica aí a dica do Google Sala de Aula para que vocês possam implementar essas duas metodologias que nós falamos hoje aí. Quer saber mais um pouquinho? Baixa lá no Google, no YouTube, alguns tutoriais. A gente vai disponibilizar, eu, Thiago Rupério, alguns tutoriais lá no blog de língua portuguesa também, depois, né, para que vocês possam utilizar, né, saber o caminho que essa plataforma disponibiliza para vocês. Próximo. Microsoft Teams é uma plataforma muito parecida com o Google Sala de Aula, só que essa não é da Google, é da Microsoft, tá? Mas tem os mesmos princípios, né? A plataforma de colaboração Microsoft Teams permite a criação de um ambiente que unifica todos os alunos, professores e time de gestão em um só lugar, além de possibilitar aulas ao vivo, gravações, upload de vídeos, chats interativos, edição de documentos simultâneos e organização de materiais por turmas e disciplinas. Então, o Microsoft Teams, às vezes, ainda é mais completo do que o Google Sala de Aula. Também tem no YouTube vários tutoriais de vários professores ensinando como utilizar o Microsoft Teams. Vale a pena também utilizar, talvez você possa utilizar o Google Sala de Aula em uma turma, utilizar o Microsoft Teams em outra turma, e aí você vai sentindo a eficiência dessas plataformas e qual que você se sente melhor para trabalhar, tá? Então fica aí a dica. Também a gente vai disponibilizar lá no blog de língua portuguesa um tutorial de como utilizar o Microsoft Teams. A outra sugestão é o Telegram, né? Eu tenho visto que muitas escolas estão utilizando o WhatsApp, né, como ferramenta de contato com os alunos, até para a sala de aula. Mas o Telegram, para essa aplicabilidade de aula, eu penso que ele é bem melhor, porque ele tem uma capacidade bem superior ao WhatsApp. Primeiro, porque as mensagens que são do Telegram, eles são armazenados numa nuvem e não no celular. Então, já não vai ocupar espaço do seu celular.
Segundo, o Telegram, ele possibilita você colocar até 200 mil pessoas em um grupo. O WhatsApp, se eu não me engano, é 200 pessoas, né? O Telegram também, você consegue fazer vídeos curtos de até 1 minuto e meio no próprio aplicativo e mandar sem precisar salvar, sem precisar estar editando, tá? No próprio aplicativo você aciona a câmera e você pode passar instruções lá de 1 minuto e meio. Se você precisar de mais minutos, vai fazer outros vídeos. Então, você precisa passar uma instrução sobre tarefa, você aperta a câmerazinha, faz o vídeo, ele já manda dentro do aplicativo, sem ocupar espaço, tá? Além do Telegram, você consegue mandar para o aluno PDFs, PowerPoints, GIFs, fotos, vídeos de até 1,5 GB, enquanto o WhatsApp é só apenas 5 MB, né? Então, assim, você consegue ter uma abrangência maior do ponto de vista pedagógico. No Telegram, além de você criar grupos, você consegue criar canais, né? Canais de, por exemplo, canal da língua portuguesa. E esse canal vai ficar disponível para o mundo inteiro. Ou você pode restringir ele. E o aluno ele pode, dentro do Telegram, conhecer outros canais ligados ao tema, né? E você pode puxar temas dentro desses canais e jogar dentro do seu grupo, fazendo uma interação com os alunos. Dentro do Telegram é possível também fazer a questão das enquetes, né? Você coloca lá, faz uma enquete pequenininha, os alunos votam, né? E você consegue, em tempo real, saber quantos por cento a porcentagem da sua enquete, do seu questionamento. No Telegram também, você não precisa passar o seu número particular para o aluno, né? Basta você fazer um link e mandar por e-mail ou por outros meios, tá? E aí o aluno acessa o seu grupo, o seu canal, sem necessariamente ter o seu contato particular. Isso também beneficia muitos professores, tá? E você está ali num grupo de Telegram, você não está em um grupo de vários contatos, você está ali focado somente no estudo, num grupo de estudo. Então, vale a pena dar uma olhada no Telegram como uso pedagógico. Tá? Vários professores estão utilizando, eu utilizo o Telegram, e para esse fins pedagógico eu acho bem melhor do que o WhatsApp. Tá? Tem um vídeo instrutório também que a gente vai disponibilizar. No YouTube tem vários vídeos falando como utilizar o Telegram para fins pedagógicos. Depois dá uma olhada lá, tá bom? Tá bom? Vale muito a pena. Pode passar. Pode passar? Então é isso, gente. Ficou a dica, eu acho que saiu uma lâmina, mas tem a dica do Meet também, como aulas ao vivo, né? O Meet te proporciona fazer essas videochamadas ao vivo, de longa duração, que você não consegue fazer por meio de WhatsApp, e você consegue inserir lá 200, 250 pessoas, então você consegue fazer as aulas ao vivo online. Então, dentro dessa sala de aula invertida, é sempre bom você marcar aulas online, né? A aula presencial, como não tem como a gente marcar essa aula presencial, você marcar por videochamada, né? A aula presencial seria a aula online. Então, uma vez por semana, pelo menos, você marca ali, coloca o link, faz o link no Meet e chama esses alunos e lá você consegue fazer em tempo real aulas online, tá bom? Então, fica também a dica aí do Meet. Dá uma olhada lá, tem vários tutoriais que falam sobre isso. E é isso, gente. Nós agradecemos, a equipe de língua portuguesa agradece a participação de todos. Estamos à disposição no blog, no e-mail de língua portuguesa, para tirar todas as dúvidas, sugestões. Se alguém quiser montar um laboratório depois comigo sobre uma dessas salas de aula invertida ou ensino híbrido, estou à disposição, me procure, que a gente vai montar e vai aí executar essas metodologias, tá bom? Forte abraço a todos, até a próxima.